Se você olhar de fora, essa pessoa parece fazer tudo certo. Ela não é desorganizada, não vive no caos, não toma decisões impulsivas. Pelo contrário, ela segue regras, cumpre horários, respeita processos, faz o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Desde cedo aprendeu que disciplina era o caminho seguro. Por muito tempo, isso realmente funcionou. A vida ficou estável, previsível, sob controle. Só que, com o passar dos anos, algo estranho começou a acontecer. Mesmo sendo disciplinada, essa pessoa não avançou. Não houve salto. Não houve virada. Não houve construção real. A sensação era sempre a mesma. Muito esforço para manter tudo funcionando, pouco progresso de verdade. E isso gera um tipo específico de frustração. Porque não dá para se culpar. Não dá para dizer, eu não tentei. Ela tentou. Tentou do jeito certo, do jeito que ensinaram. Seguiu conselhos, seguiu regras, seguiu o caminho considerado seguro. Então por que o resultado não veio? Esse é o ponto em que muita gente começa a duvidar de si mesma. Pensa que talvez não seja capaz, que talvez não tenha o perfil certo, que talvez tenha chegado no limite. E para não entrar em conflito interno, essa pessoa passa a normalizar a própria estagnação. Chama de realidade, chama de fase, chama de vida adulta. Mas no fundo, existe uma pergunta que não cala. Se eu faço tudo certo, por que continuo no mesmo lugar? E o mais perigoso é que essa dúvida não é falada em voz alta. Ela fica guardada, silenciosa, empurrada para o fundo da rotina. Porque admitir isso seria questionar tudo que essa pessoa acredita sobre esforço, mérito e recompensa. E quase ninguém quer enfrentar esse tipo de pergunta. O problema não é a disciplina. Ela nunca foi. O problema é onde essa disciplina foi aplicada. A maioria das pessoas disciplinadas aprendeu a usar disciplina para manter a vida funcionando, não para construir algo que mude de nível. Elas foram treinadas para cumprir, não para criar, para obedecer rotinas, não para questionar direções. Desde cedo, disciplina foi associada a fazer o que é esperado, a seguir regras, a evitar erros, não sair da linha. E isso gera um tipo muito específico de comportamento. A pessoa se torna excelente em executar tarefas que garantem estabilidade, mas não desenvolve a mesma força para sustentar decisões que geram crescimento. Ela acorda no horário, cumpre prazos e entrega resultados, mas quase nunca para perguntar se aquilo que ela executa com tanta disciplina realmente leva a algum lugar diferente. A disciplina vira uma ferramenta para preservar o sistema atual, não para romper limites. E aqui está a armadilha invisível. Quanto mais disciplinada a pessoa é nesse padrão, mais presa ela fica. Porque tudo funciona, as contas são pagas, a rotina gira, a vida não desmorona. Então não existe urgência emocional para mudar nada. A disciplina, que deveria ser uma alavanca, vira uma âncora. Ela mantém tudo estável, no mesmo nível. E isso é extremamente perigoso, porque o cérebro humano associa estabilidade com segurança. Mesmo quando essa segurança custa o futuro, a pessoa começa a defender esse modelo de vida. Diz que não gosta de riscos, que prefere o certo ao duvidoso, que crescimento rápido é ilusão. E em muitos casos, ela está certa. O problema não é evitar riscos irresponsáveis. O problema é usar essa lógica para justificar a ausência total de decisões estratégicas. Disciplina sem visão é apenas repetição, e repetição não cria avanço. Ela cria aperfeiçoamento do mesmo padrão. Por isso, pessoas disciplinadas podem passar décadas vivendo exatamente no mesmo patamar, com a sensação constante de que estão sempre fazendo muito, mas nunca colhendo na mesma proporção. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica admitir que o problema não era falta de esforço, mas excesso de esforço no lugar errado. Quando essa ideia começa a fazer sentido, algo dentro da pessoa entra em conflito, porque aceitar isso significa questionar anos de escolhas, significa olhar para trás e perceber que a disciplina, que sempre foi motivo de orgulho, talvez tenha sido usada para evitar decisões difíceis. E essa é uma verdade incômoda. A mente reage imediatamente. Ela tenta se defender. Mas eu fiz o que precisava ser feito. Eu não podia arriscar.
Eu tinha responsabilidades. E essas frases não são mentiras. Elas são reais. O problema é quando elas se tornam um escudo permanente contra qualquer mudança. A pessoa começa a confundir prudência com imobilidade. Ela sente vontade de avançar, mas logo lembra de tudo o que pode dar errado. E como é disciplinada, ela é excelente em se convencer de que esperar é a decisão mais madura. Só que esse esperar não tem prazo. Ele não vem acompanhado de um plano. É apenas um adiamento confortável, embalado por justificativas racionais. E isso gera um desgaste silencioso, porque por dentro a pessoa sente que poderia mais. Ela vê oportunidades passarem, vê pessoas menos preparadas avançando e tenta se convencer de que aquilo não é para ela, não por falta de desejo, mas por medo de desorganizar a estrutura que levou anos para construir. E aqui nasce o conflito central. De um lado, a disciplina que garante controle. Do outro, a consciência de que controle não é crescimento. A pessoa fica presa nesse meio termo. Não está infeliz o suficiente para mudar tudo, nem realizada o suficiente para se sentir em paz. E esse estado intermediário é um dos mais perigosos que existem, porque ele não dói o bastante para gerar ação, mas incomoda o suficiente para roubar energia, clareza e ambição. Com o tempo, a pessoa começa a diminuir seus próprios sonhos, não porque deixou de querer, mas porque querer demais vira uma fonte constante de frustração. Então ela se adapta, ajusta expectativas, reduz planos, chama isso de maturidade. Mas no fundo, é apenas sobrevivência emocional. E esse conflito não se resolve sozinho. Ele só se intensifica, porque enquanto o tempo passa, a pergunta continua lá, quieta, mas insistente. Será que disciplina do jeito que eu uso realmente está me levando para onde eu quero chegar? Entender esse padrão já muda muita coisa, porque a partir daqui não dá mais para fingir que disciplina sozinha resolve tudo, mas também não significa jogar fora o que você construiu. O deslocamento começa quando você percebe que disciplina não é só sobre manter, é sobre direcionar. A mesma força que hoje mantém tudo em ordem pode ser usada para criar algo novo. Mas isso exige um tipo diferente de decisão. Não uma decisão impulsiva, nem uma ruptura caótica, e sim a escolha consciente de parar de usar disciplina apenas para proteger o presente e começar a usá-la para construir o futuro. Se esse vídeo trouxe um desconforto silencioso, se alguma parte aqui descreveu coisas que você nunca tinha colocado em palavras, isso é consciência surgindo. E consciência só vira mudança quando existe compromisso. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like. Não como apoio ao canal, mas como um sinal pessoal de que você está disposto a questionar padrões antigos. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque os próximos vídeos não vão suavizar essa mensagem. Eles vão aprofundar. Aqui o foco não é motivar por alguns minutos, é ajudar você a construir uma mentalidade capaz de sustentar crescimento real. Disciplina não é o problema. Ela nunca foi. O problema é passar a vida inteira usando disciplina para sustentar uma realidade que você já sabe que não te satisfaz. Ser responsável não deveria significar abrir mão de crescer. Ser maduro não deveria significar se conformar. E segurança não deveria custar o seu futuro. A disciplina certa não te mantém confortável. Ela te mantém em movimento. Ela não existe para proteger tudo o que você tem hoje. Ela existe para construir o que você ainda não tem. E quando você entende isso, algo muda. Você para de se perguntar se está fazendo o suficiente e começa a se perguntar se está indo na direção certa. Essa troca de pergunta muda tudo, porque esforço sem direção cansa, mas esforço direcionado transforma. Da próxima vez que você sentir orgulho da sua disciplina, faz uma pausa interna e se pergunta com honestidade: isso está mantendo tudo igual?
ou está me levando para frente? Se essa pergunta começar a te acompanhar, o padrão já começou a se quebrar. E quando padrões quebram, resultados mudam. Aqui no Eila Mente Milionária, a gente não fala sobre atalhos. A gente fala sobre consciência, decisão e construção. E se você continuar, não vai ser por hábito, vai ser por escolha.